Fala aí, pessoal, paz, tudo bem? Cara, saudade de vocês todos. Eu quero gravar esse vídeo aqui para poder responder uma pergunta acerca de Romanos 4 que um de vocês me mandou. E eu quero gravar esse vídeo assim meio que como se a gente estivesse conversando mesmo. Eu tô com o texto aberto aqui de Romanos 4, né? E a dúvida da pessoa foi de 1 a 20, de 1 a 12, né? E aí eu vou só passar o olho aqui pra gente ir lendo, né? E aí a gente vai conversando aqui sobre o assunto. A pergunta da pessoa foi sobre a justificação de Abraão por meio da fé, né? Que Paulo, ele, como eu já compartilhei com vocês, Paulo ele vem conversando, ele vem construindo, né, uma estrutura de doutrinas, né? Ele vem fundamentando algumas doutrinas importantes durante os capítulos de Romanos. Ele é uma igreja que ele não tinha ido ainda, então foi meio que uma carta de apresentação. Então Paulo aqui ele está estruturando um raciocínio. É interessante a gente saber disso porque essa parte aqui ela faz parte desse raciocínio que Paulo está construindo, né? Basicamente a carta de Romanos ela foi estruturada de um jeito argumentativo que traz a vida cristã e a fé em Cristo, desenvolvendo uma vida cristã, né? Mostra o porquê, né, do sacrifício de Cristo, o porquê do homem precisar desse sacrifício, que Cristo se entregasse. Enfim, ele vem estruturando tudo isso, né? E esse aqui é uma das partes que Paulo coloca, né? Que é a justificação por meio da fé, né? É interessante que nesse texto aqui ele começa assim muito legal, cara, muito legal. Paulo coloca assim: do ponto de vista humano, eu estou lendo na NVT, no ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação, né? Ele está falando que, né, dos judeus. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Isso aqui mostra pra gente, cara, que se Abraão tivesse conseguido alguma coisa pelos seus próprios esforços, ele teria realmente motivo para se engrandecer, para tirar onda que ele era o pai da nação, né? Mas diferente disso, né, ele diz o quê? Que ele creu em Deus. E aí é que entra a chave disso tudo, porque ele continua dizendo: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está fazendo uma analogia mostrando que quem trabalha tem direito de receber um salário, né? Então, qual é a comparação que Paulo está fazendo? Ele falou: quem tem fé tem direito àquilo que a fé proporciona a essa pessoa. Então Abraão foi considerado justo não porque fez alguma coisa, mas porque creu. Eu acho legal que a gente faça um paralelo aqui com o texto de Hebreus, que mostra que Abraão, a primeira característica que dá lá em Hebreus 11, do 9 ao 18, você vai ver que Abraão, a primeira característica destacada dele como um herói da fé é que ele obedeceu. Agora a gente vai entrar na parte da obediência também. E quando você olhar para Efésios 2, do 8 ao 10, você vai ver o mesmo Paulo escrevendo sobre a justificação pela fé, né? Que a gente alcança a graça mediante a fé. Então o caminho é a fé, da mesmo jeito que está mostrando aqui. Ele foi justificado pela fé. A primeira coisa que acontece quando você reconhece Jesus Cristo como Senhor é você ser justificado. E o que é ser justificado? É isso que é importante a gente entender. Quando o apóstolo João escreve a carta, o Evangelho de João, ele diz em João 16:8 que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? A gente estudou um pouco mais a fundo isso daí, e nesse verso, quando ele usa a palavra justiça, ele não está falando de uma justiça
terrena. Ele está falando de nós entrarmos numa condição aceitável diante de Deus. Nós estávamos totalmente destituídos da glória de Deus. Romanos também vai dizer isso, se não me engano é o 3:23, que a gente estava fora, completamente fora. Só que a gente foi colocado numa condição aceitável. Isso que é tremendo. Isso é tremendo. A gente entender que a gente estava completamente fora e por causa da atitude de Cristo de pagar um preço que a gente não podia pagar, ele representou nós como humanos perante Deus e se sacrificou. Precisava ser um sacrifício completamente puro e santo, e ele se entregou por nós e deu acesso a essa condição aceitável. Essa justiça quer dizer isso, quer mostrar pra gente que a gente está numa posição nova, né? Você vê Efésios 1, se eu não me engano, diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você vê que não fala com Cristo, fala em Cristo. Então, por estarmos nele, enquanto permanecermos nele, a gente vai fazer o quê? Vai estar posicionado nessa condição aceitável diante de Deus. Isso é a justificação. Porque Deus te vê não por suas obras. Deus viu Abraão não por suas obras, mas pela fé dele em Deus. Aqui, obviamente, a gente sabe que Cristo não tinha vindo ainda. Abraão estava vivendo lá muito antes de Cristo vir à Terra. Mas ele é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que isso quer mostrar pra gente? Que essa verdade é uma verdade eterna. E aí a gente entende que Abraão estava debaixo dessa situação também. Apesar dele estar num momento que nem a lei havia sido estabelecido, a fé em Deus já era real. A fé em Deus já era real. Cara, as pessoas já andavam com Deus quando queriam. Elas decidiam andar com Deus. Eu acho tremendo quando se fala de Enoque, porque é muito maneiro, porque o pai de Enoque viveu pra caramba, né? E se eu não me engano, Enoque gera Metusalém, que é o cara que daquela lista ali já viveu, foi o que mais viveu. Só que Enoque vive 1/3 desses caras, praticamente. Por quê? Porque ele andou com Deus, cara. Só que a vida dele, é isso que a gente tem que entender, cara. O cara creu naquilo que ele ouviu, naquilo que ele podia experimentar, e ele decidiu andar com Deus. Quando ele decide andar com Deus, ele manifesta a fé dele. Só que a vida dele fica tão avessa, tão contrária àquele mundo da época dele, que é tão terrível quanto o nosso de hoje, que ele simplesmente, Deus olhou para ele e falou assim: cara, não dá mais para tu ficar aí, tu é muito incompatível, vou te tirar daí e vou, isso na minha cabeça santa, imaginando, né, a fala de Deus. Mas Deus tomou ele para si e foi um dos poucos homens na Bíblia que não viram a morte, né? Então a gente olha para isso e vê que realmente o caminho da fé, ele mostra que a gente pode viver nessa terra, num ambiente totalmente avesso a essa realidade, uma realidade completamente sobrenatural. E é dessa justificação aqui que Paulo está falando aos romanos. Ele fala que Abraão foi justificado pela sua fé, não foi pelas suas obras. É tremendo isso, porque ele fala aqui no verso 9, olha só: por acaso essa bênção é apenas para os judeus, falando da conexão com Deus, de andar com Deus, ou se estende aos gentios incircuncidados? Ele está falando de algo que foi estabelecido na lei. Aí ele vira e fala: já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Não foi de suas obras, foi por meio de sua fé. Igual a Efésios 2:8, que diz que nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. A fé é o caminho. Agora, isso vai implicar em boas obras. A continuação do texto diz, de Efésios 2:8, no 9 vai dizer: não pelas suas obras, para que vocês não se gloriem nela, da mesmo jeito que Abraão não se gloriou nas obras dele. Mas ele fala que nós fomos feitos obra-prima. O que é obra-prima? É ser colocado nessa condição de justo, de justificado em Cristo. Então nós fomos feitos
obra-prima e por causa disso nós fomos refeitos para poder produzir boas obras em Cristo. É isso que é sensacional. A palavra vai dizer que nossa justiça é como trapo de imundícia. Gente, trapo de imundícia é como se você pegasse, vou dizer assim, o que acontecia na época. Eles botavam para tapar as feridas de lepra. Então, era uma atadura. E quando você tirava aquilo não prestava para nada. Então ele está dizendo que a nossa justiça é igual àquilo. Então não serve de nada. Mas quando nós somos justificados pela nossa fé no Senhor, andamos em fé no Senhor, cara, a gente pode produzir boas obras. E Jesus fala, obras maiores ainda farão. Você consegue imaginar isso? Que coisa linda que é estar nessa posição de justificado em Cristo. Aleluia! É tremendo ver isso. Agora o texto continua aqui. Ele diz, que Abraão foi justificado por meio de sua fé. Eu estou falando isso para você entender que você está numa posição de privilégio, uma posição honrada, uma posição que o mundo não pode te dar. Somente Cristo te dá. Você foi assentado nas regiões celestiais em Cristo, não foi na sua capacidade, não foi porque um homem da terra te deu uma posição, não foi um título, não foi um trabalho que você conseguiu que te fez uma pessoa honrada, não, foi Cristo que fez esse caminho para você e para mim, e hoje nós podemos aqui estar compartilhando da palavra exatamente por estarmos em Cristo. Aleluia! E aí ele continua. Ele foi justificado por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Paulo faz perguntas para que a gente se pergunte. Ele responde, ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Aí ele responde, está claro que foi antes dele ter sido circuncidado. O que Paulo está mostrando aqui? Gente, não é por uma obra. Não é pelo cumprimento de uma lei, de uma regra, que você vai conseguir alcançar essa condição aceitável diante de Deus. Agora, ele continua. Por quê? Senão as pessoas entram na teologia da graça barata. Então se eu estou justificado em Cristo, beleza. Não preciso me preocupar com mais nada. Estou em Cristo e nunca vou sair de Cristo. Irmão, você vai ver várias vezes a palavra, ela deve ser considerada como um todo. Salmo 119, 160 diz que a essência da sua palavra é a verdade. Quando a gente fala essência, ela fala de um todo, de um conjunto de coisas que determinam alguma coisa. Então, são um conjunto de conceitos que determinam alguma coisa. Então, se a palavra, a essência da palavra é a verdade, o conjunto de todos os conceitos dela que determina o que é a verdade. Então, preste atenção. A gente tem que entender que a gente foi justificado pela fé, mas fala que nós fomos recriados, refeitos em Cristo Jesus, ou feitos obra-prima em Cristo Jesus, para as boas obras, Efésios 2:10. Então, quando eu olho para isso, o que eu entendo? Beleza, tô justificado. Jesus, o Pai me vê através do Filho. O Pai me vê através da cruz. Quando ele olha para mim, ele não vê o pecado, ele vê Cristo na cruz, crucificado por mim, pagando pelos meus pecados. E glória a Deus por isso, porque senão a gente estava lascado, estava morto, completamente afastado de Deus. Mas o Senhor nos resgatou, aleluia. E aí ele fala, então não foi pelas nossas obras, mas quando nós somos reposicionados, nós podemos fazer obras que agradam a Deus. Aí o verso 11 diz assim, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e que Deus havia o declarado justo, mesmo antes de ser circuncidado. Olha que tremendo, porque nesse verso ele mostra que Abraão tomou uma atitude porque tinha fé, porque creu em Deus. Aí a continuação até diz, por isso ele é o pai daqueles que não foram circuncidados.
Eles são considerados justos por causa da sua fé. E por isso Abraão é chamado de pai da fé, porque lá atrás ele foi o cara que creu, que decidiu crer, né? E foi pai de uma nação. E aí onde veio a promessa de Deus, que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão, por meio de quê? Não era da pessoa de Abraão, mas da atitude de quem ele era. Entenda que ele é pai de multidões porque ele foi pai da fé. Ele foi o cara que creu e decidiu tomar decisões, né? Sendo redundante aí, mas ele tomou decisões totalmente embasado na fé dele em Deus. Gente, naquela época fazer o que Abraão fez é muito além do que a gente pode imaginar. O caminho era cheio de ladrões, de assassinos, tinha muita coisa terrível. Ele sai só com a sua esposa e o seu sobrinho da terra dele para ir para um lugar que ele nem sabe onde é, gente. Isso não é normal. Isso é decisão sobrenatural por meio da fé. E é essa decisão que Paulo está chamando a gente a tomar. Esse tipo de decisão, de viver uma vida baseada na fé em Cristo. Tudo que Deus tem para nós é por meio da fé que vai ser manifestado. Ele foi considerado justo porque andava como justo. Andava como uma pessoa justificada. O que isso mostra para mim e para você? O texto de Abacuque, que é a única menção de fé no Antigo Testamento, e que Jesus cita ele. O justo viverá pela fé. É isso que é lindo. É isso que é tremendo. E eu olho para isso e vejo que a gente precisa cada vez mais se lançar nesse tipo de decisão. Abra o teu coração para que o Senhor possa te mostrar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, assim como mostrou Abraão. Você é justificado, sim, em Cristo, pela fé. Mas agora você pode fazer como Abraão fez. Ele circuncidou, e a Bíblia diz aqui, porque ele já possuía fé. Então o que eu entendo com isso? Que a Bíblia quer nos passar é que a atitude de fé, a nossa vida cheia de fé, ela gera atitudes que vão levar a gente a ter atitudes agradáveis a Deus. Vou melhorar. Falei, tá ao vivo, fica assim, é como se estivesse ao vivo conversando com vocês. Mas a tua fé em Cristo vai te levar a ter atitudes que agradam a Deus. Sabe aquele texto? Aqueles que me amam, me obedecem. Né? Isso às vezes, né, algumas pessoas interpretam errado, como se você tivesse que seguir um monte de regras para você conseguir agradar a Deus. Está errado esse entendimento. A verdade é que você agrada aquele a quem você ama. Se você ama teu pai e tua mãe, tu vai fazer tudo para agradar eles. Se você ama tua esposa, teus filhos, você vai fazer tudo para agradar eles. Se você ama o teu Deus, você vai fazer tudo para agradar a ele. Então Abraão, a circuncisão foi só a prova do que ele já vivia. E o tremendo, cara, é que o desfecho desse texto aqui mostra ali no verso 12. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados. Ele fala dos que foram circuncidados e do que não foram. Por quê? Aquele que tem fé, ele pode estar tanto aqui nesse contexto, tanto como circuncidados, que são os judeus, como os gentios, que somos nós, né? Mas ele termina o texto dizendo assim: mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão teve antes de ser circuncidado. Então eu quero hoje te encorajar a tomar atitudes de fé. E a primeira atitude de fé, sério, é a oração. Muitas pessoas não conseguem entender a oração. E quando você explica para uma pessoa que não tem a fé em Cristo, você fala para ela: olha, todos os seus problemas, eles têm uma única solução. Você falar com um cara que você não vê e ler um livro escrito sobre a vida desse cara que você não vê. O que eu estou falando? Você orar e você ler a palavra. Se você fizer isso de coração aberto, crendo que isso vai mudar a sua vida, isso de fato vai acontecer.
Então tem atitudes, eu quero te encorajar hoje a ter atitudes como Abraão teve. Creia, porque você vai ser justificado, você vai continuar, logicamente, você crê em Cristo já, mas se lance em fé, porque isso vai trazer cada vez mais. A palavra diz que o caminho do justo, que vive pela fé, ele é de glória em glória. Ele é como a vereda do justo, que brilha, brilha, até se tornar dia perfeito. Provérbios 4,18. Então a gente olha para isso, entende que não é só um momento. O caminho de fé não é só um momento, mas é por toda a vida. Quero deixar essa palavra para vocês. Acaba meio que se tornando uma pregação, porque a gente não consegue fugir da maravilha que é compartilhar um pouco da palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês. Contem comigo. Estou aí para ajudar no que for necessário. Se quiserem, pode mandar as dúvidas no privado aí, o que eu puder eu vou responder, o que eu não souber eu vou estudar para poder ajudar vocês. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus e Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Amém.